Tem gente que confia muito nos outros, mas aqui está ensinando: confia no Senhor. A sua confiança tem que estar em Deus, ainda que você não esteja vendo o que gostaria de ver. A pergunta é: você continua confiando em Deus? O momento que você está vivendo é um momento de confiança em Deus? Você está seguro que o seu Deus vai te honrar? Confia no Senhor e faz o bem. Você não tem que fazer o mal. Tem gente que perde a confiança em Deus e começa a fazer besteira. Você sabe por quê? Tem gente que está ansiosa porque está faltando confiança, está faltando fé, está vindo dúvida na hora que é para ter fé. Deus nunca falhou. Deus é o Deus dos impossíveis. Deus é o Deus todo-poderoso, e Ele sabe quando alguém confia nele.